De novo, boa noite, amados irmãos. Boa noite, amados irmãos, Deus abençoe. Agora, um áudio saindo. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em Tiago, capítulo 5, onde lemos assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amados, dois momentos. Esse texto fala de oração. No verso 13, está alguém entre vós doente? Faça oração. No verso 14, no verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Verso 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração. Não temos como agora ungir todos os nossos doentes com óleo, mas podemos cobri-los com as nossas orações e assim colocá-los na presença do Senhor. Hoje à tarde tivemos algumas notícias de pessoas adoentadas, pessoas acamadas, alguns quadros um tanto quanto agravados, e por isso eu convoquei o nosso povo para esse tempo de oração. A Ruth vai dar uma palavrinha. Hoje a gente falou que a gente se via na quarta, né? No domingo, na quarta, na quinta. E aí hoje, com tantas notícias, né? Tanto sofrimento, e não chegamos nesse momento do amor. A minha irmã hoje deu um testemunho que o pastor Fábio está com Covid, a filha mais nova também estava com Covid. A filha mais nova esteve com a minha irmã. Minha irmã já é idosa, fez os exames hoje e deu negativo para a glória de Deus. Mas a gente vê tanta gente sofrendo, tanta tristeza, né? Mas o importante para nós que cremos um Deus vivo, um Deus poderoso, estava falando com a Gláucia hoje, é que mesmo nesse momento de dor que estamos passando, nesse momento de tanta dificuldade, nós temos um Deus que nos dá seu Santo Espírito para nos dar paz, para nos dar paz diante de tanta turbulência. E hoje eu senti essa paz. Eu estava muito triste, preocupada, e quando eu conversei com a Gláucia, eu pude receber essa paz do Santo Espírito de Deus. Então, louvado seja Deus que nós temos Ele em nossas vidas. Então, é isso. Amém. A gente fica todo mundo preocupado. Irmã Eunice deu uma piorada no quadro dela, ela foi entubada e hoje algumas situações complicaram, alguns índices lá do seu organismo deram uma complicada. Então, queridos, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor. E nós vamos começar esse culto, esse momento de clamor, esse momento de oração, orando uns pelos outros, orando por nossos irmãos que estão sofrendo, não só aqueles que estão no hospital, mas aqueles que estão também sofrendo por conta daqueles que estão adoentados. Então, quero pedir para a Ruth fazer essa oração inicial e depois convido o Douglas a trazer uma palavra ao nosso coração. Deus de amor, Deus poderoso, nós queremos, Senhor Deus, agradecer o teu santo nome.
nessa noite, Senhor Deus, que nós reunimos aqui para clamar. Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda, o Senhor sabe nossos pensamentos, e o Senhor sabe, Senhor Deus, como nós estamos tristes, Pai, diante, Senhor Deus, do que temos visto e vivido, Senhor Deus, nesses últimos tempos. E nós queremos, Senhor Deus, clamar, te pedir, Senhor Deus, socorro, Senhor. Cessa, Senhor Deus, essa dor, Pai. Nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle, Senhor Deus. O Senhor está no controle. Por isso que nós estamos, Senhor Deus, aqui clamando. Eu quero, Senhor Deus, nós queremos juntos, Senhor Deus, aqui neste clamor, colocar, Senhor, apresentar, Senhor Deus, o teu trono de graça, Senhor Deus, com toda a nossa humildade, Pai. Senhor, nos colocarmos, Senhor, diante de Ti, Senhor Deus, para clamar pelos nossos irmãos. Tantos estão enfermos. Eu coloco toda a família, Senhor Deus, do Elias, Senhor, no teu altar. O Senhor conhece, Senhor Deus, todos que estão enfermos. O Senhor venha com cura, venha com tranquilidade, Senhor Deus, que o Senhor venha com sabedoria para os corações deles. Pai. Louvo, Senhor Deus, pela vida da família da minha irmã. Todos passaram pelo Covid, estão bem agora, Pai. Também entrego, Senhor Deus, no teu trono de graça, a vida da família do Rafael Terror, a Vaninha e a Catarina e o Rafael. Também testaram positivo. Que o Senhor também esteja, Senhor Deus, com eles, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, curando e dando a eles, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento, Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, Senhor Deus, de enfermidade. Não só, Senhor Deus, desse vírus maldito, Pai, mas também outras enfermidades, Senhor Deus, que debilitam para que possam até, Senhor Deus, contrair o vírus. O Senhor proteja, Senhor Deus, que o Senhor revista com teu santo sangue. Nós pedimos também, Senhor Deus, te agradecemos pela família do Jeff, Pai. A Cris, Senhor Deus, que passou por esse momento difícil, e hoje ela pôde testemunhar, Senhor Deus, que desde sábado ela está sem tomar medicação para dor e febre. Nós louvamos, Senhor Deus, o teu nome, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E nós clamamos, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Leva, Senhor Deus, esse vírus embora logo. Acelera, Senhor Deus, a nossa noite de choro, Pai, para que possamos, Senhor Deus, amanhecer, Senhor Deus, alegres. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo aqui na terra. Sara, Senhor Deus. Mas também, Senhor Deus, ensina-nos, Senhor, a nos humilharmos, Senhor Deus, a nos colocarmos diante de Ti, Senhor Deus, para pedirmos perdão, Senhor Deus, dos nossos pecados, para que possamos ser humildes e, Senhor Deus, estar firmes em Ti. Eu te peço tudo isso, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Do Jefferson. E ela quer dar uma palavrinha também a nós nesse momento. Então, convido a Cris para ser colocada em tela aí, para que possamos ser abençoados pela tua palavra, Cris. Convido a Cris para ser colocada em tela aí, para que possamos ser abençoados pela tua palavra. Amém, boa noite. Quero agradecer, né, a Deus porque estou aqui hoje, né, para a glória de Deus, e quero orar, né, orar com os irmãos, orar com a nossa igreja, né, clamando ao Senhor pela sua graça, né, porque nós sabemos o que temos passado, né, que as aflições que as famílias têm passado, e não é fácil porque nós ficamos apreensivos, né? Apreensivos diante da enfermidade, né? Nós não sabemos qual será o próximo dia, o que vai acontecer daqui a pouco, mas o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. E como Ele veio com a graça dele sobre a minha vida, eu quero orar para que o Senhor também venha com essa graça alcançar essas vidas que estão neste momento aflitas, né? Apreensivas, né? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu à minha vida e a muitas outras vidas, ó Deus. Muitas pessoas têm se recuperado, Senhor, não somente dessa enfermidade, mas de muitas, ó Deus.
muitas, o Senhor tem agido, porque o Senhor é o mesmo Deus, de ontem e hoje sempre será o mesmo Deus. Por isso nós clamamos, Senhor, nós suplicamos, Senhor, neste momento, Deus, a tua infinita graça, Pai, que alcance cada família, cada lar, Senhor, que alcance, Senhor, cada hospital, Senhor, onde estão os aflitos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão sem esperança, que a tua graça enche esses corações, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a tua cura, Senhor, a tua restauração alcance nossos queridos, não somente os nossos irmãos que nós conhecemos, mas todos, ó Deus. Todos aqueles que estão afligidos por essa enfermidade neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece cada um deles. Fortalece, Senhor, cada pai de família, cada mãe, cada filho, Senhor, cada parente, ó Deus. Não somente os que estão internados, mas os que estão nos seus lares aguardando notícias. Como aflige nosso coração aguardar, Senhor. Fica na expectativa, mas que o Senhor seja, Pai, trazendo paz a cada coração, né, trazendo força, Senhor, neste momento, ó Deus, que essas pessoas possam receber boas notícias, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que passe esse momento, que o Senhor apressa-te, ó Deus, em socorrer o teu povo, ó Deus, em todas as áreas, ó Deus, financeira, Pai, traz o teu sustento, traz, Senhor, a tua provisão, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Visita a vida, Senhor, dessa nossa família, da irmã Eunice, Senhor, que está ali, Senhor, neste momento tão delicado, Deus. Ouvimos tantos testemunhos de pessoas que saíram deste momento grave e hoje estão bem, ó Deus. Que possamos ter em breve, Senhor, a nossa irmã conosco, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a Camila também, ó Deus. Senhor, que ela também passe bem, que os sintomas sejam leves, ó Deus, em nome de Jesus, pelo pai do nosso querido Pedro Egídio, Senhor. Não sabemos qual é a situação dele, mas que o Senhor o alcance neste momento. Ó Deus, são tantas gestantes também, Senhor, que estão aflitas com este vírus, ó Deus. Que o Senhor também estenda a tua mão e a tua graça sobre elas, ó Deus, em nome de Jesus. Consola os familiares, traz o teu conforto, traz a tua graça sobre eles, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda nossos lares, guarda nossos queridos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esteja conosco em todo momento, ó Deus, derramando a tua graça e a tua paz, ó Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje de manhã fiquei muito feliz, viu, Cris, de poder conversar um pouquinho com você, eu e a Ruth. Também A fiquei, Cris, pastor. ela me ligou, depois cancelou a ligação, aí eu liguei para saber o que era. Desculpa, eu esqueci que era sua folga. Para a bênção não tem folga não, querida, é só chamar que estamos aí juntos em oração. Deus Amém. abençoe você e sua família, viu? Amém. A Cris mencionou o pai, o Marcelo, o pai do Pedro Egídio, e eu falei agora há pouco com a mãe do Pedro Egídio, e ela falou que ele foi ao hospital, foi medicado e já voltou para casa e está tomando os remédios em casa. Então, glorifiquemos a Deus por esses socorros que a gente vem observando no meio do nosso povo. A Cris também passou por isso, mas Deus foi livrando a família e ela também agora supera. Que Deus possa continuar nos abençoando. Ruth, quer dar uma palavrinha? Eu quero também deixar um versículo, que é Jeremias 29:11,
Porque conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Esse é o nosso Deus. Ele tem um futuro para a gente garantir. Aqui não é nossa casa, nós estamos aqui de passagem. E também deixar um pedacinho do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado. Mesmo diante de tudo isso, nós temos um Deus que nos dá um futuro. O nosso futuro realmente não é. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. E o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Deus abençoe você. Agora nós vamos ouvir o nosso querido pastor Valdir, que vai cantar um cântico e que, enquanto ele canta esta música, que nós possamos ir orando o que ele vai cantar a nós. Amém? A palavra é sua, pastor Valdir. Mesmo diante de tudo isso, nós temos um Deus que nos dá um futuro. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Então, nesse momento de tanta aflição, nós temos um Deus que ele tem suas mãos estendidas. Agora nós vamos ouvir o nosso querido pastor Valdir, o seu povo, que vai cantar um cântico para nós. E que, enquanto ele canta, acompanhe a mensagem destino, ele já é conhecido seu. E depois nós temos uma palavra que vamos deixar com os irmãos. A palavra é sua, pastor Valdir. Vamos então acompanhar atentamente este momento de louvor ao nosso Deus. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança, sem nenhum motivo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Nunca falhará, não te deixará, seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará, seu grande amor. Lembra
lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Amém. Amém. E nós sabemos que o pastor Valdir recentemente passou por essa experiência de ter a mão do Senhor estendida sobre ele e sua família. O pastor quer dar aquela palavrinha, agora é a hora. Amados e queridos irmãos, que bom a gente estar aqui nesse tempo mesmo difícil. E saber que o nosso Deus, ele estende as mãos dele para você, para nós. E eu quero compartilhar com você uma experiência que nos foi transmitida, que nos foi anunciada pelo grande servo de Deus, Neemias. Em um momento também muito difícil para o povo de Israel. Vejam o que aquele servo de Deus, ele foi levado a fazer. E é isso que nós estamos também aprendendo com Neemias a desenvolver hoje. As notícias que chegaram até o profeta, podemos chamá-lo até de profeta, mas o grande líder, o grande governante, o grande administrador que foi Neemias, as notícias que chegaram para ele de Jerusalém, quando ele estava no palácio do rei da Pérsia, ele era o copeiro-mor que atendia o rei diariamente e o servia, e tinha do rei toda admiração e respeito. Mas chegaram a Neemias notícias que o atingiram profundamente. Como as notícias que temos recebido diariamente, e tem nos abalado tanto. E assim Neemias, ele relata. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, no palácio imperial do rei da Pérsia, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: vejam, irmãos, que notícias tristes, que notícias desalentadoras. Olhem o que aconteceu. E assim disseram: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois,
da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E ele continua falando: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Hoje nós estamos diante do mesmo Deus, como Neemias se colocou diante do Senhor, clamando a Deus o livramento sobre o seu povo. Neemias falava sobre o povo que estava em Judá sofrendo e precisava do alívio do Senhor, mas ele abre o seu coração quebrantado e se coloca diante do Senhor reconhecendo as suas transgressões e as transgressões e os pecados do povo, pedindo a Deus que perdoasse, para que Deus, perdoando, pudesse então responder às orações daquele que era o povo dele. E nós somos o povo de Deus. Estamos diante do Senhor num grande momento de dor, de tristeza. As notícias que nos chegam não nos chegam de Judá, elas nos chegam da cidade de São Paulo, nos chegam do estado de São Paulo, nos chegam das cidades ao redor do nosso estado, nos chegam dos vários estados que compõem a federação do nosso país. Notícias que nos chegam do mundo, que nos afligem o coração. Irmãos e amigos nossos que estão sofrendo. A irmã Eunice, clamamos por ela. A irmã Camila, clamamos por ela. A irmã Meire, o pai do Paulo Egídio. Louvamos a Deus pelas melhoras que já aconteceram com o irmão Oswaldo. Mas ainda temos que clamar porque o nosso povo está sofrendo. Mas precisamos, irmãos, nos quebrantar diante do Senhor, como Neemias o fez, como ele levou o povo a fazer. Clamamos ao Senhor, sim, mas é hora do nosso povo deixar o orgulho, deixar a dureza de coração e deixar aquelas coisas que muitas vezes não são da vontade do Senhor, que estão nos envolvendo, e reconhecer que muitas vezes temos deixado a vontade do Senhor de lado para fazer a nossa vontade. É hora, sim, de quebrantarmos os nossos corações. Nós que somos povo de Deus, como disse o profeta, como disse Neemias, o grande Neemias, este é o teu povo, Senhor. Nós somos hoje o povo de Deus. Estamos sofrendo por tudo que acontece, mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é o socorro presente de todos aqueles que o buscam, um Deus que é o refúgio e fortaleza para aqueles que nele se refugiam, mas é um Deus que requer de nós corações quebrantados. Hoje precisamos nos quebrantar diante do Senhor, mas um quebrantamento que nos leve à mudança de vida, à mudança de atitude diante do Senhor, para que Ele veja em nós vidas realmente consagradas, quebrantadas a Ele, e aí Ele ouça dos céus e responda, como é o desejo dele responder às nossas orações, e nós confiamos nessa resposta do Senhor. Ó Deus, ouve o teu povo. É o nosso clamor. Mas, povo de Deus, está na hora de nos quebrantarmos diante do Senhor, de realmente colocarmos o nosso rosto em terra e reconhecermos, Senhor, temos pecado, temos deixado o Senhor de lado, temos olhado muitas vezes mais para as coisas do nosso interesse. E isso tem feito com que sejamos atingidos, até mesmo para nos corrigirmos. Ajuda-nos, Senhor, e responde às nossas orações. Quebranta o teu povo, ó Espírito Santo, dá-nos esse entendimento. Que haja em nós o quebrantamento que houve em Neemias. Que haja em nós o quebrantamento que houve diante do povo de Deus. E nós vamos experimentar aí sim o cuidado do Senhor.
Vamos ver a mão do Senhor agir com poder e graça sobre nós, seu povo, e que as misericórdias do Senhor sejam derramadas assim sobre nossas vidas, nos quebrantando de todo o nosso coração diante do nosso Deus, que está aqui para ouvir-nos e nos responder segundo os seus propósitos, para que o nome dele seja engrandecido. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus conforte seu coração. Deus o anime a prosseguir. Mas que nós nos quebrantemos verdadeiramente de todo o coração diante do Senhor, para experimentarmos o seu cuidado sobre nós, seu povo, e que o Espírito Santo derrame consolo e graça sobre o seu coração. E clamamos a cura dos nossos irmãos que estão sendo afligidos por essa enfermidade. E louvamos a Ti, Senhor, por aqueles que já foram restaurados. Que o Teu nome seja engrandecido. Que o Teu povo seja quebrantado para Te buscarmos mais e mais. É a nossa oração, é o nosso desejo, é a nossa palavra para os irmãos. Deus a todos nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor Valdir, por essa palavra. Queridos, temos aí alguns pedidos para orar. O irmão Júlio pede oração por uma família de um colega que faleceu hoje. O nome do colega é Renan. A minha cunhada Neide pede pelo pastor Edésio, que foi um pastor que fez o casamento da filha dela. E Ilma pede por um dos seus sobrinhos, Carlos, que também está acamado. Vamos orar? Depois teremos a palavra com a irmã Vera Bento. Pai Celeste, ouça o clamor do teu povo. Estamos aqui, ó Deus, cada um nas nossas casas, mas juntos, ó Pai, clamando uns pelos outros, pedindo que a tua boa mão esteja nos acolhendo, nos acalmando. Ó Pai, dá livramento e permita que possamos ver a tua glória. Oramos assim, pedindo a Deus conforto à família dos enlutados, pedindo a Deus que o Senhor levante aqueles que estão hospitalizados e que o Senhor possa confortar o coração de nós, como a Cris falou, que ficamos em casa na expectativa das notícias. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querida Vera, a palavra é sua. Você está muda. Continua muda. Acho que agora foi. Agora foi. Não, é surpresa, eu não sabia que eu ia falar. Boa noite, irmãos. Então, estamos nesse momento aqui, né? Tá tudo tão complicado. Também estou com uma amiga que está com a mãe internada, também passando muito mal. Então, são momentos muito tristes, né? Todo dia que a gente chora, é todo dia que a gente fica triste. Então, o que nós podemos fazer agora é orar, né? É pedir misericórdia ao nosso Senhor. Então, o que eu vou fazer? Estamos no momento agora aqui de clamor, então eu vou orar também ao Senhor, pedindo para que Ele tenha misericórdia de nós, né? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Primeiramente, Senhor, porque nós podemos estar reunidos. Apesar de todo o distanciamento, Senhor, nós podemos estar reunidos diante de Ti, Senhor. Porque nós somos uma só família. Nós somos um só povo, Senhor. E graças a Ti, Senhor Deus. O Senhor nos deu a tecnologia, o Senhor nos deu a possibilidade, Senhor, de estarmos todos juntos, apesar de estarmos afastados fisicamente, Senhor. E agora nós derramamos os nossos corações, Senhor, diante de Ti,
A gente vem clamar, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como sempre temos pedido, Senhor. Que o Senhor venha soprar para fora do nosso planeta, Senhor, todo esse vírus, Senhor, que está assolando, que está matando, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos capacite, Senhor Deus. Precisamos estar falando de Ti para as pessoas, porque nós sabemos que o Senhor está voltando, o Senhor está muito, muito próximo. E nós precisamos acordar, Senhor. Eu preciso acordar, todos nós precisamos acordar para isso, Senhor. E levarmos a Tua santa palavra àqueles que não Te conhecem, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, de todos que estão acamados. Amigos tão queridos, Senhor Deus. Pessoas que também nós não conhecemos, Senhor Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia de todos, Pai. Lembramos da Thaís também, Senhor Deus, que está naquele hospital, esperando a sua bebezinha, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dela ali também, Senhor. Que o Senhor derrame a Tua graça, Senhor Deus, sobre ela. Como já foi pedido pela nossa querida irmã Eunice, Senhor Deus, pela Camila, pelo pai do Pedro Egídio, por todos, Senhor Deus, que nós vamos sabendo aos poucos que estão pegando essa doença, Senhor Deus. Ajude a cada um, Senhor Deus, e pedimos também que o Senhor nos livre, Senhor, de sermos acometidos dessa doença tão terrível, Senhor Deus. Não sabemos de onde que ela vem, mas ela tem um propósito para tudo isso, Senhor. Porque nós sabemos que nada acontece, Senhor Deus, sem que seja da Tua vontade, sem que seja do Teu conhecimento. Esteja conosco, Senhor Deus. Nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Venha nos capacitar, Senhor Deus. Venha abrir as nossas mentes, Senhor Deus. Nos ajude que nós possamos cada vez conhecer mais da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, mais uma vez, por nós ainda termos, Senhor Deus, essa liberdade de nos reunirmos e falarmos uns com os outros, Senhor Deus, e nos prostrarmos diante de Ti, Senhor. Agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Momentos difíceis que estamos vivendo, mas depois que eu recebi essa mensagem do pastor, da convocação para nós orarmos, foi impossível não lembrar do texto de 2 Crônicas 20, quando Josafá recebe a notícia do exército vindo atacar o seu povo, e ele vendo o tamanho do exército, ele decidiu consultar ao Senhor o que fazer e clamar ao Senhor. E isso que o pastor fez hoje se remete ao que Josafá fez no passado. Chamar o povo de Deus à oração, chamar o povo de Deus junto ao Senhor, jejuarmos, clamarmos, nos humilharmos diante do Deus vivo, o único que pode mudar essa situação, o único que pode transformar esse cenário que se apresenta diante do nosso povo, diante dos filhos dele. E vendo tudo isso que está acontecendo, e outras coisas ainda, nós nos perguntamos por quê? O que será que está acontecendo? E na nossa oração, eu pelo menos fico, Deus, o Senhor está ouvindo a minha oração? Pai, me ensina a orar de uma forma onde eu veja o Senhor falando aqui comigo e eu veja a resposta logo. E a palavra de Deus está escrito por Paulo, que eu acho tremendo, depois da revelação do amor de Deus em Cristo Jesus para nós, essa de Romanos 8 é uma carta de amor
uma carta de fidelidade de Deus para conosco, traduzida por Paulo. E um dos trechos escritos aqui, em Romanos 8:26, diz assim para nós, como foi para mim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, eu ficava às vezes orando, e muitas das vezes eu oro, que eu não consigo nem falar. Eu falo: Deus, o Senhor sabe a minha oração, o Senhor está entendendo, eu estou falando com o Senhor, mas eu não consigo nem abrir a boca. Mas o Espírito Santo está levando a nossa oração, está levando a minha oração, está levando a sua oração, o seu clamor diante do Pai. E esse gemido inexprimível, a gente não sabe interpretar isso, porque isso é uma linguagem entre Deus e o nosso espírito. Nós não sabemos interpretar isso, porque a nossa angústia, o nosso sofrimento, ele é humano. Deus se relaciona espiritualmente conosco, porque ele é espírito. E quando nós vemos essa questão em gemidos inexprimíveis em relação ao espírito, é algo que vai além da nossa compreensão. Mas uma certeza nós temos, um fato é real: o Senhor ouve a nossa oração, porque o Espírito Santo leva diante dele a nossa oração. E no versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu pai estava bem, de repente começou a passar mal, com dor no peito. Eu pensei que ele estava infartando. Nós, os irmãos, pensávamos que ele estava infartando. E era pedra na vesícula. Faz a cirurgia de emergência, volta para casa para não ficar no hospital, para não pegar Covid. 3 dias depois, volta para o hospital com 39 de febre e umas manchas no pulmão, e investiga aqui, investiga dali, detectado Covid. Volta para casa, tratamento. Meus irmãos que acompanharam ele no hospital ficam com ele em casa. Minha mãe vai para a casa do meu outro irmão, e ali fica aquela luta, saturação baixando, noites difíceis, e hoje meu pai volta para o hospital. E quando nós olhamos por um versículo como esse aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando olhamos para a irmã Eunice, pegou Covid, vinha ruinzinha, hospital, agora entubada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão Marcelo, pai do Pedro Egídio, um homem, gente boa, crente, temente a Deus, educou sua filha, educa o seu filho nos caminhos do Senhor, apresentando desde pequenininha a sua netinha nos caminhos do Senhor. Ele, sua esposa Marilene, e agora passando por essa aflição, a família, nessa angústia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, para encerrar, nos vem aquele sentimento: será que eu estou fazendo algo de errado? Será que a minha oração não está sendo ouvida porque eu tenho que orar diferente? Eu tenho que conduzir a minha vida diferente? Será que Deus não me ama? Será que Deus me trata diferente? Deus trata o irmão que a família dele está bem, ele está bem, mora num lugar legal, tem carros, tem emprego, não está passando dificuldade, a casa dele tem fartura, Deus ama mais ele do que a mim. Por que tudo está acontecendo comigo e não acontece com ele? Por que de tudo isso? E aí, no capítulo seguinte, das cartas a Romanos, olha o que Deus falou comigo. Capítulo 9, versículo 14, 15 e 16.
Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem ou de quem corre, mas depende de usar Deus a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, ele aplica na nossa vida de acordo com a sua vontade. Ele ouve a nossa oração e faz a sua vontade. Meu pai está lá no hospital, mas seja feita a vontade dele, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Testemunho do meu pai, eu contei para o pastor. Depois da cirurgia, só louvando a Deus, as enfermeiras ficavam, ele voltando da anestesia, glorificando a Deus. Obrigado, pai, obrigado. Testemunho. Agora, na entrevista, meu irmão falou assim, a enfermeira veio perguntar 3 vezes para mim, porque falou com ele, mas veio perguntar para mim se o meu pai não tem doença cardíaca, não tem diabetes, não toma remédio controlado, não faz... Meu pai não teve nada. Teve esse problema da vesícula porque não se controla na alimentação, mas com 70 anos, Deus preservou tudo na vida do meu pai. E agora essa situação. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida da irmã Nena, com a sua filhinha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não fez a cirurgia no dia 23, mas vai fazer no dia que Deus assim permitir. Simval está com Covid, Deus está cuidando da vida do Simval. Deus está cuidando da vida da Meire. Deus está cuidando da vida da Thaís. Deus está cuidando da vida da minha prima Lilian, que está se recuperando dia após dia. E logo, logo estará na sua casa. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela revela ao Senhor muito do teu caráter, muito da tua vontade e muito do Senhor para nós conhecermos e nos aproximarmos do Senhor. As coisas desse mundo não apagam, não diminuem e não revelam quem é o Senhor. As coisas desse mundo estão entregues ao maligno. Mas o Senhor é todo-poderoso, com a sua glória, com as suas misericórdias, que nos resgata, que nos livra, que está conosco nas aflições, está assistindo todas essas situações e nos livrando, fazendo milagres com amor e graça, fazendo da tua vontade, mostrando o teu poder, usando médicos, usando enfermeiros, usando remédios, usando a igreja unida em amor, dando palavra de consolo àqueles que precisam, levando mantimentos àqueles que precisam. O Senhor se revela de várias maneiras na vida dos nossos irmãos, na nossa vida. O Senhor é tremendo, Pai. E eu creio que a tua vinda está próxima, como diz a irmã Vera. As trombetas estão próximas a ser tocadas. Nós, ó Deus, nos rendemos diante do Senhor. Clamamos, ó Deus, o teu perdão. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara a nossa nação, Senhor. Ó Deus, muda, Pai amado, o coração, Senhor, daqueles que nos governam. Muda, Senhor Deus, o coração, ó Pai Santo, daqueles que são arrogantes. Muda, Deus, o coração, Senhor Deus, daqueles que estão distantes do Senhor, ó Pai. Muda, Deus, o coração daquele que não é humilde, Senhor. Muda, Deus, o meu coração, ó Deus, porque muitas das coisas eu posso não estar agradando ao Senhor e eu quero sempre estar agradando ao Senhor, ó Pai. Eu me humilho diante de Ti, ó Deus, porque o Senhor é o único digno, ó Deus,
do meu pedido de misericórdia, ó Senhor Deus de mim, do meu pedido de perdão, ó Deus, e do meu louvor, ó Pai amado. Ó Senhor, alcança, ó Deus, os aflitos neste momento. Há tantas famílias, ó Deus, com os corações, ó Pai amado, angustiados, tristes, abatidos, afligidos, ó Deus. Mas como diz a irmã Ruth, ó Deus, em Jeremias, ela citou Jeremias 29:11, os planos do Senhor são planos de paz para conosco, são planos de amor, não de morte, não de destruição. Eu creio nessa palavra, Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem, ó Pai amado, tudo, ó Deus, de bom para nós. O Senhor nos ama, o Senhor é bom, o diabo que é ruim, ele que não quer, ó Deus, a nossa felicidade, ele que não quer, ó Pai amado, a nossa alegria contigo, mas eu repreendo, ó Deus, a ação do inimigo na nossa vida, eu repreendo, ó Deus, toda a depressão, eu repreendo, ó Pai amado, tudo aquilo que venha, ó Deus, estar sobrecarregando o teu povo, Senhor, toda perseguição, ó Pai amado, todo desemprego, Senhor, ó Pai Santo, Deus, que os teus anjos, ó Pai Santo, acampem, ó Deus, guarda sentinelas, ó Deus, nas casas dos teus servos, ó Pai amado. O Salmo 91 diz, ó Pai, que praga nenhuma, ó Deus, alcançará, ó Deus, a casa dos teus servos, ó Pai amado. Eu creio nessa palavra, Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, pode mandar legiões e legiões de anjos para, ó Deus, nos guardar, ó Pai, dessa praga, desse mal que tem assolado o nosso mundo, Deus. Ó Pai amado, eu peço, Senhor, humildemente, junto com os meus irmãos, ó Deus, nesse clamor, ó Pai, que o Senhor guarde, ó Deus, a sua espada, Senhor Deus, de ira contra, ó Deus, o povo que pecou contra ti, Senhor. Que mais uma vez o Senhor dê chances, ó Deus, a eles. Que mais uma vez, ó Pai amado, o Senhor, ó Deus, permita que eles ouçam o Evangelho, ó Pai, e se rendam, ó Deus, aos seus pés, e que nós, como igreja, possamos nos despertar, ó Pai, e levar a Tua palavra, ó Deus, a toda criatura dessa terra, ó Deus, a nossa nação, que tanto sofre, ó Deus, por conta do pecado, mas está cega, ó Deus, por conta do diabo. Ó Deus, usa a nossa vida. Usa, ó Deus, a tua igreja. Abençoe, ó Deus, o pastor Jairo, a sua família. Abençoe o pastor Valdir, a sua família, ó Deus. Ó Pai amado, muitas das vezes, ó Deus, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas, ó Deus, o melhor jeito é o do Senhor. Eu creio que o Senhor, ó Deus, tem grandes coisas para nós. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a tua igreja. E os pastores que o Senhor colocou foram eles, ó Deus. Então, ó Pai amado, eu peço que o Senhor, ó Deus, os dirija. Venha, ó Deus, com a tua unção, ó Pai, dobrada sobre a vida deles. Venha, ó Deus, com o bálsamo, ó Deus, com a paz que excede todo entendimento aos seus corações, ó Pai. E que a glória do Senhor seja estabelecida na tua igreja, ali, ó Deus, em Santo Amaro, para que o teu evangelho seja proclamado. É no nome de Jesus, Senhor, que eu coloco a minha oração junto com os meus irmãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Amém, Fernando. Deus abençoe pela palavra abençoada. Queridos, a nossa previsão era terminar agora às 11 horas, mas nós temos uma grande bênção. Nós temos agora 81 pessoas conectadas. Na verdade, 81 conexões. Se numa conexão nós temos 2 pessoas, tem 160. Se tem mais 3 por aí, a gente tem um número muito expressivo de irmãos e irmãs clamando a Deus nesse momento. Tantos pedidos, tantas histórias que a gente sabe que precisamos orar. Que Deus possa ouvir o nosso clamor. Nós ainda temos aqui o nosso querido Jeff.
Ele vai dar uma palavra, ele vai orar, e enquanto ele ora, você pode acompanhar orando com os olhos abertos, e você vai ler alguns pedidos que vai aparecer aí na tela, e a gente vai orando junto e vai levantando esse clamor ao Senhor. Jeff, a palavra é sua. Amém, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a casa de cada um, né? É um momento de sofrimento. E o Espírito Santo nos chamou hoje. O Espírito Santo, ele nos levantou hoje para clamar mesmo, né? Para padecer junto. A palavra compadecer é padecer junto, sofrer junto com aqueles que estão sofrendo, né? E como não sofrer juntos, né? Essa doença que é terrível, ela chegou dentro das casas de alguns dos nossos queridos, ela chegou dentro da nossa casa. E nós clamamos a Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que buscar a Deus, como já foi dito hoje. Busquemos a Deus, busquemos. Só Ele pode nos salvar. Só o Senhor, só o Jeová Jireh, que é o Deus da providência, que é o Deus que tem tudo nas mãos dele. As nossas vidas estão nas mãos dele, né? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. E como que a terra mudou? Desde março, desde fevereiro do ano passado, como que o mundo mudou? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda se perturbe, ainda que os montes se abalam, os montes, os governos, os grandes se abalaram, estão abalados. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, é a igreja, somos nós. E esse Salmo 46 começa com o salmista falando de Deus na terceira pessoa, mas tem um momento nesse Salmo que Deus toma a palavra, Deus pega a palavra, e lá no verso 10 desse Salmo, Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, o nosso Deus, ele fala para nós nos aquietarmos. Mas, Senhor, como nos aquietarmos se nossos familiares, nossos queridos estão sofrendo, se os nossos amigos estão sofrendo? Quantas notícias nós recebemos nessas últimas semanas, nesses últimos dias? Quantas notícias difíceis de receber. Senhor, vou orar agora, vou clamar a Deus. Tenho certeza que tem muitos irmãos clamando a Deus nesse momento, e aqueles que está sem o fôlego, porque tem muitos que está faltando oxigênio, faltando ar. Mas eu tenho certeza que há alguém clamando por ele. Clame pelo seu querido, clame pelos seus familiares, pela sua família. Oh, Deus maravilhoso, Tu és um Deus, Senhor Deus, Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. O Senhor olhou para a minha casa, não como por nós sermos bons, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor teve misericórdia da crise. O Senhor teve misericórdia dos nossos irmãos que estão sendo curados dessa doença terrível. Mas, Senhor, nós temos, Senhor Deus, muitos que estão, Senhor Deus, nos hospitais, muitos que estão sofrendo, Senhor Deus, muitos que estão, Senhor Deus, clamando por ar, por oxigênio. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai Santo. Clamamos a Ti, Senhor Deus, porque o nosso socorro vem de Ti, Senhor Deus. O nosso socorro só pode vir de Ti, Senhor Deus. Nós não
temos a quem recorrer, nós não temos alguém grande a quem recorrer, nós podemos confiar somente em Ti, Senhor Deus, porque sabemos que em Ti nós encontramos a solução, a paz, o escape, a esperança, somente em Ti, Senhor. Oh, Senhor Deus, o Senhor nos deu o Teu Filho, Senhor Deus, por esse amor tão grande, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, através do Seu Filho Jesus veio a cura, através do Seu Filho Jesus veio a salvação das nossas almas, através do Seu Filho nós não tememos mais a morte. Oh, Senhor Deus, mas nós precisamos, Senhor Deus, sentir mais da Tua paz. Oh, Senhor Deus, alcance os nossos queridos, alcance, Senhor Deus, os enfermeiros, alcance os médicos, que o Senhor tem levantado muitos, Senhor Deus, enfermeiros, muitos médicos, para confortar com a Tua palavra ali nos hospitais, muitos que estão ali doentes. O Senhor tem levantado servos Teus como missionários da última hora para estar ali, às vezes, numa UTI, clamando, orando, levando um louvor, levando uma palavra de esperança, levando um conforto para aqueles que estão doentes. Continua confortando, Senhor Deus, e fortalecendo, Senhor Deus, esses médicos e enfermeiros. Oh, Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu socorro para aqueles que estão em casa, Senhor Deus, sofrendo, aflitos, ansiosos. Oh, Senhor, nos ensina, Senhor, a entregar, Senhor Deus, a Ti as nossas aflições, a entregar a Ti as nossas ansiedades, os nossos medos, Senhor Deus, porque nós estamos com medo, nós estamos, Senhor Deus, aflitos, nós estamos, Senhor, ansiosos pelas notícias boas, Pai Santo. Tem misericórdia de nós. Senhor Deus, olha por nós, Senhor Deus, olha pelo Teu povo, Pai Santo. Clamamos a Ti, ó Senhor Deus, você que está na sua casa, você que está aí, clame ao Senhor Jesus, aquele que curou cegos que eram cegos de nascença, aquele que curou homens que estavam paralíticos, aquele que curou leprosos. Clame ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, aquele que nos dá esperança nessa terra, mas também nos dá esperança da vida eterna. Como o Fernando mesmo lembrou, o Senhor está à porta, o Senhor está à porta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele está ouvindo. Este é o tempo da gente buscar ao nosso Senhor. Assim eu oro, assim eu entrego essa oração no nome de Jesus. Receba na tua casa essa palavra. Este é o tempo de buscar a Deus, de nos voltarmos, de nos arrependermos dos nossos pecados, porque o Senhor está à porta, o Senhor está voltando. Amém. Pastor Jairo. Amém. Que assim seja no nosso meio. Que Deus possa se alegrar em ver o povo dele clamando. Que Deus possa se encarregar de ver o povo dele reunido, clamando e orando uns pelos outros. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo apresenta um clamor ao Senhor, num determinado momento o Senhor fala, minha graça te basta. Nós temos o nosso irmão Gustavo Terror, o marido da Samanta, passaram por uma experiência complicada de assalto, mas Deus proveu segurança. Coisas podem ir, mas a vida deles foi preservada. Nós temos a alegria de termos muitas notícias boas de pessoas que vêm vencendo a Covid, vencendo problemas de saúde. E nós queremos que as palavras que lemos no início, lá em Tiago, nós queremos que isso tudo seja verdade na nossa vida. Temos a bênção de ter na igreja muita gente que está na linha de frente. Irmã Vera
a mãe do Isaac é uma delas. E nós agradecemos a Deus e pedimos que Deus cuide da vida dela. Convido a Vera para entrar em tela com a gente, para também orar por nós. Graça e paz, irmãos. Eu tô com a internet um pouco, não está muito estável, está caindo. Mas nós estamos aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Estamos clamando há mais de um ano, né? Nós temos encontros de oração e temos feito exclusivo, né? Diretamente por conta dessa Covid há mais de um ano. Nós temos orado todos os dias e esperando na vontade do Senhor, porque, como os irmãos já falaram, Ele tem um propósito sobre todas as coisas, não tem nada que o Senhor não esteja vendo, não tem nada que seja oculto aos seus olhos, né? Então, nós vamos orar, nós continuaremos orando, e a vontade do Senhor prevaleça sobre todas as nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, poderoso Deus, obrigada, Senhor Deus, por esse Como a Vera disse, a conexão lá estava fraca, mas a gente acompanha a Vera nesse momento de oração. E eu gostaria de orar nesse momento pela vida dela e pela vida de tantos outros que têm dedicado suas vidas em favor de salvar vidas. E aí a gente não fala só de pessoal enfermeiro, médico, mas outros que têm a necessidade de sair. Inclusive, nós pastores. Às vezes, a gente não está livre de problemas. Faço parte de alguns grupos de pastores aqui na cidade de São Paulo, na nossa associação e até ao redor do mundo, e nós temos um grande índice de pastores que vêm sendo infectados e alguns até perdendo suas vidas. Mas é o ofício que Deus nos deu. Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, te agradecemos porque a tua palavra vem nos alertar e nos alinhar, ó Deus, para que possamos andar sempre no centro da tua vontade. Continua cuidando, ó Deus, de cada um de nós e permita, Pai, que possamos cumprir a missão que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, ó Deus, em tudo aquilo que viermos a fazer e cuida, ó Pai, daquilo que está ao nosso alcance. Permita, Pai, que sejamos, onde estivermos atuando, um canal de bênção a quem precisa. Te agradecemos pela bênção de podermos ter esse tempo de clamor, de oração, juntos, e pedimos, ó Pai, que a tua boa mão nos acompanhe. E pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos oriente em todos os passos que devamos tomar. Oramos agradecidos, sempre, no nome de Jesus. Hoje e sempre. Amém. Quero convidar o Gabriel a dar uma palavra também e a ministrar ao nosso coração. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um privilégio e uma bênção, né, estarmos nesse momento, nessa hora, né, do nosso dia, findando o nosso dia, clamando ao Senhor. Como o Fernando falou, né, eu faço dele as minhas palavras. Quando o pastor fez a convocação para esse momento de oração, meu coração estremeceu, e
eu fiquei muito feliz e fico muito feliz de ver tantos irmãos aqui conosco, orando, louvando ao Senhor, clamando, intercedendo, agradecendo. É uma bênção, né? Que nós possamos ter sempre essa atitude, né? O Senhor está voltando. A cada minuto, a cada segundo que nós falamos, está mais próximo do momento em que estaremos com o Senhor. Se será amanhã, será daqui a 2 minutos, se será daqui a 2 anos, 10 anos, não sei, não sou eu que posso dizer, né? Não será nenhum de nós que poderemos falar, mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele já nos pediu, Ele já nos ensinou a que nós estejamos prontos para que quando Ele viesse nos resgatar, nós estivéssemos com Ele. Salmo 73, no versículo 26, diz assim: a minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha herança para todo sempre. E eu gostaria de cantar, né, um trecho de um cântico, né? O Douglas falou que ele está sem o violão lá. Eu também não tenho o violão e nem a habilidade do violão. Para mim faltam 2 coisas. Mas eu vou cantar um trecho de uma música que eu aprendi na Central com os irmãos, e eu acho que ele reflete muito esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós somos essa igreja que adoramos ao Senhor. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos ao Senhor diante de Ti, ó Deus, as nossas súplicas, ó Pai. O nosso clamor por aqueles, ó Senhor, que estão enfermos, ó Senhor, são tantos, ó Senhor, no nosso meio, ó Pai. Como vimos, ó Senhor, tantos familiares, tantos amigos, ó Senhor, tantos parentes, tantos conhecidos, ó Senhor, que têm sido, ó Pai, que têm sofrido com essa doença, ó Senhor, e com as consequências dessa pandemia, ó Pai. Porque, Senhor, as outras doenças também não pararam, ó Deus, mas elas estão, ó Senhor, sofrendo porque não há leito nos hospitais, não há como elas serem atendidas, ó Deus, não há como, ó Senhor, os procedimentos serem aplicados, ó Senhor, todos estão com os máximos esforços tentando conter a pandemia. Por isso, ó Senhor, nós clamamos, ó Senhor, o Teu poder, nós clamamos, ó Senhor, ó Deus, que Tu intervenhas, ó Senhor, nessa situação, ó Senhor, e esteja, ó Deus, com o Teu poder, ó Senhor, aliviando, Senhor, a cada coração, dando paz, ó Senhor, dando descanso, ó Senhor, dando, ó Senhor, entendimento, ó Senhor, para que possamos, diante de tudo isso, ó Pai, sabermos que esse momento é passageiro, que esse momento, ó Senhor, será, ó Deus, simplesmente um grão de areia, Senhor, perto da nossa herança que está em Ti, ó Deus, da eternidade que passaremos ao Teu lado, ó Senhor, de tudo, ó Senhor, que desfrutaremos ao estarmos contigo, ó Deus. Porém, ó Senhor, nós ainda clamamos, ó Senhor, e erguemos as nossas vozes pedindo, Senhor, sara esta nação, ó Pai, sara o nosso Brasil, cura, Senhor, o nosso planeta, Senhor, cura, Senhor, as nações que ainda têm padecido, Senhor, com este vírus, ó Senhor, acelera, Senhor,
Senhor, ó Deus, na mente dos nossos governantes, ó Senhor, ó Pai, os propósitos, ó Senhor, os planos, ó Senhor, para que os insumos cheguem a este país, ó Pai, para que as vacinas sejam aplicadas, sejam, ó Senhor, produzidas, sejam aplicadas corretamente, ó Senhor, para que o teu povo, Senhor, tenha, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, aqueles que têm trabalhado na área da saúde tenham verdadeiramente o propósito de salvar vidas, ó Senhor, todas as vidas, ó Pai, todas as vidas, ó Senhor, desses brasileiros importam, ó Deus, que nós possamos, ó Senhor, tirar de dentro de nós aquilo que não te agrada, Senhor, que nós possamos realmente, como já foi dito aqui, ó Senhor, nos rasgarmos, ó Senhor, e abrirmos, ó Senhor, os nossos corações para a tua vontade, para aquilo que tu tens, ó Senhor, para cada um de nós. Nós somos tão pequenos, ó Senhor, e temos dificuldades de entender, ó Senhor, os teus planos, ó Senhor, mas através do teu Santo Espírito intercede através das nossas vidas, ó Pai, até com gemidos inexprimíveis, como diz a tua palavra, intercede, ó Deus, através de nós, ó Pai, pela vida, Senhor, daqueles, ó Senhor, que têm precisado tanto ser alcançados pelo teu poder, ó Pai. Nós não sabemos como orar, ó Pai. Muitas vezes, ó Senhor, proferimos palavras, ó Senhor, simplesmente do nosso desejo, do desejo do coração que tu já ensinaste que muitas vezes é enganoso, ó Senhor. Mas, ó Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes como receber as nossas orações, o Espírito Santo traduz aquilo que há dentro de nós para ti, ó Pai, para que a nossa oração, ó Senhor, chegue, ó Deus, até ti, ó Pai, como uma oferta, como um cheiro suave, Senhor, que o nosso clamor chegue a ti, ó Senhor, claro, Senhor, trazendo, Senhor, uma intenção real, ó Pai, de salvação para o teu povo, ó Pai, de cura para o teu povo, ó Senhor, de libertação para o teu povo, ó Deus. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Entra com providência, Senhor. Entra nos hospitais, ó Senhor. Ó Pai, visita, Senhor, aqueles, ó Senhor, que estão entubados, ó Senhor. Visita, Senhor, as famílias, ó Senhor, que estão enlutadas. Visita as famílias que estão, ó Senhor, perdendo, Senhor, as esperanças, perdendo, ó Senhor, a razão, perdendo, ó Senhor, as estribeiras, ó Pai, por conta, Senhor, da situação que tem vivido, Senhor, nesta pandemia, Senhor. Cuida daqueles que têm os seus negócios, ó Senhor, que têm sido, Senhor, abalados, ó Senhor, que têm sido, Senhor, acometidos, ó Senhor, aqueles que perderam seus empregos, ó Deus, aqueles, ó Senhor, que precisaram fechar as portas, aqueles que não têm o que comer, ó Senhor, mobiliza o teu povo, ó Senhor, para que possamos aprender, ó Senhor, que não é tempo de juntar, é tempo de repartir mais do que nunca, Senhor, é tempo, ó Senhor, que se tivermos, ó Senhor, meio pão, ó Senhor, que fique, Senhor, a metade desse meio pão para cada, ó Senhor, mas que o teu povo, Senhor, esteja diante de ti, ó Senhor, realmente unido, ó Senhor, vencendo este momento, Senhor, como tu nos ensinaste na tua palavra. Senhor, nós contamos com o teu poder, ó Pai, porque mais uma vez somos pequenos, ó Senhor, e pouco sabemos, ó Pai. Assim nós oramos, ó Pai, colocamos diante do Senhor todas essas coisas, todas as súplicas dos nossos corações, e também te louvamos e agradecemos, ó Senhor, porque temos visto, ó Senhor, a tua mão sobre o teu povo, como do irmão Osvaldo, como da Cris, ó Senhor, junto com o Jeff, Senhor, o Tiago e o Danielzinho, Senhor, e muitos outros, ó Senhor, o irmão Bira, ó Deus, que está junto conosco aqui também, ó Pai, pede pela sua filha, mas nós já vimos, ó Senhor, a tua mão atuando sobre a vida dele, Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Senhor. Assim entregamos este clamor e esta oração, este agradecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. É com o Senhor, pastorzão. Amém. Que Deus possa se agradar da nossa atitude de clamar a Ele num momento tão difícil. No dia 21/3, eu postei por volta do meio-dia um cântico que eu recebi num videozinho do WhatsApp que falava da importância da oração e o que a oração representa para cada um de nós. E eu gostaria que nós estivéssemos alinhados, sabendo que nesse tempo difícil nós precisamos orar
mais, clamar mais, compartilhar mais, para que o nosso coração se alegre. Que nós tenhamos uma semana cheia de alegrias, mesmo em meio às tempestades. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Como disse o Fernando na sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Espalhe nas suas redes sociais palavras de bênção, palavras de paz. Sabe o que aconteceu na segunda-feira, depois do domingo em que Jesus entrou em Jerusalém, montado lá no jumentinho, e todo mundo ficou clamando, louvando, exaltando, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus foi ao templo, e lá no templo estavam acontecendo coisas que desagradavam a Jesus. Ele pegou o chicote, expulsou todo mundo. O que será que a gente pode tirar da nossa vida que possa agradar mais o coração do nosso Deus? Eu quero convidar você a dedicar-se em oração para que a gente possa conduzir o nosso dia a dia no pranto, no choro, mas sempre agarrados na esperança que Deus vai nos ajudar. Louva a Deus pela participação de cada um dos irmãos que estão conosco hoje. Gabriel, você consegue colocar todo mundo aí em tela? Vamos fazer um teste aí para ver como que fica a nossa telinha aí com todo mundo que participou. Estou vendo a Maria Vera, Deus abençoe vocês, o Douglas lá no trabalho, pastor Valdir, acho que o Fernandinho caiu, né, Gabriel? O Jeff também caiu, mas está todo mundo aí, ó. Louvado seja Deus. E, Gabriel, ainda temos quantos conosco aí no nosso culto? O Gabriel consegue ver, eu não consigo, mas ele consegue ver dali. 70. 70 pessoas, 70 conexões. Que Deus se alegre, que Deus possa ouvir o nosso clamor, para que a graça dele repouse sobre nós. Amém, queridos? Convido a Vera do Isaac a orar por nós, encerrando assim o nosso momento de oração. Você está muda, Verinha? Ou eu que estou mudo aqui? Peraí. Eu estava muda. Peraí, deixa eu apagar o outro aqui. Vamos orar. Oremos. Vamos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, lhe rendemos graça, Pai. Lhe rendemos graça pela oportunidade, Pai, que temos de estar diante de Ti, do Teu trono de graça, Pai de amor, colocando as nossas aflições, os nossos anseios, os nossos desejos, sem antes, Pai, nos lembrarmos, sabemos e entendemos que é o Senhor quem pode todas as coisas. É o Senhor que é o Rei do Universo e governa sobre toda a terra e céu. Por isso estamos diante de Ti, Pai Santo, clamando pela nossa nação, clamando pelos nossos irmãos, Pai, clamando pelos Teus filhos, Senhor Deus. Que o Senhor venha com misericórdia, Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, como o Senhor tem misericórdia a cada amanhecer, Pai, pela vida de cada um dos seus, Pai Santo. Socorre os teus servos, Senhor Deus, e mais que socorrer os teus servos, Pai, que a cura de cada um deles, Senhor Deus, seja testemunho, Pai,
testemunho da tua bondade, testemunho do teu amor, Pai, para honra, glória do teu santo nome, Pai. E que através, Pai, de cada testemunho, de cada um desses seus filhos, Senhor Deus, mais almas se rendam a Ti, Senhor Deus. Mais almas cheguem a Ti, Senhor Deus, e reconheça que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, Pai. Que mais almas cheguem através de Ti, Pai Santo, através de Jesus Cristo. Reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, Pai Santo. É a nossa oração, Pai Santo, é o nosso clamor, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Queridos, fico muito feliz de termos conseguido executar essa missão que Deus nos deu. Hoje, Amém. durante a tarde, na avalanche das notícias, chamei o Gabriel e falei, meu irmão, faz aí, cria um evento aí, nós vamos fazer uma sala de oração, vamos fazer um momento de clamor. E eu louvo a Deus. E que possamos fazer mais vezes encontros assim, para investirmos tempo em oração. Que a graça do Senhor repouse sobre a vida de cada um dos irmãos que estão conosco até agora. Amém. Que Deus te abençoe e te dê paz. Amém. Boa noite. Amém.